Olá, pessoal! Tudo bem? Como é que vocês estão hoje, nessa tarde ensolarada, tarde linda? Como é que tá o coraçãozinho de vocês, hein? Hoje eu quero trazer para a meditação de vocês o Salmo de número 73, onde fala de um personagem chamado Asaf. E eu quero deixar para vocês também um verso dito por Asaf, né? Que se encontra no livro de Salmos, número 73, no finalzinho do verso vocês vão encontrar esse texto, que fala o seguinte: mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as tuas obras. Lindo, né? Esse texto. Lindo, lindo mesmo. Só que por trás desse texto existe um contexto meio assim pesado, né? Porque esse contexto trata de a revolta de um homem que via as pessoas prosperarem, via as pessoas que não temiam a Deus, começou a observar as pessoas que não temiam a Deus, que não queriam saber de Deus, mas que elas prosperavam grandemente. Enquanto que Asaf se empenhava apenas a andar corretamente na presença de Deus, ele se via simplesmente como esse alguém que fazia e que vivia apenas dessa forma, né? E daí ele entrou em conflito. Nos dias de hoje nós chamamos de depressão, né? O salmista tornou-se uma pessoa depressiva, porque ele não conseguiu entender, sabe? Ele não conseguiu entender aquela situação. Então, o que acontece? O texto que antecede esse verso, ele vai falar sobre isso. E que diante de toda essa situação, o salmista Asaf, ele falou que só de pensar naquela situação em que ele estava observando, ele achou que se tornava pesado demais para ele. Então, o que aconteceu? O salmista foi necessário que ele entrasse na presença de Deus e tivesse um diálogo com Deus, para ele poder entender. E então, depois que ele conversa com Deus, depois que ele entra na presença de Deus e conversa com Deus, e Deus esclarece para ele o porquê, como, qual o fim, como terminaria essa situação. Então, Asaf conseguiu entender as razões, o fim
daqueles que não temem a Deus e que prosperam ilicitamente, prosperam de forma facilmente, prosperam de forma injusta, né? Se a gente for aplicar para o tempo de hoje, tem muita coisa disso, né? Então, ele ouve de Deus, né? E depois que ele ouve de Deus que o fim dessas pessoas não terminaria bem, não seria um bom fim, pelo menos não seria um fim com Deus. E então Asaf reconhece, não é, a sua simplicidade, reconhece que viver com Deus, viver para Deus, servir a Deus, seria a melhor coisa que ele poderia fazer na vida dele. Então, ele fala, esta fala que está no texto, né, do Salmo 73, e então ele diz: mas para mim, bom é bom para a gente estar com Deus, mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as tuas obras. Então Asaf conclui isso, né? Que ele não valia a pena ele colocar, ele depositar a confiança dele naquilo que ele estava observando, naquilo que estava ao redor dele, que era a prosperidade de forma sem Deus, né? Então, o que nós podemos trazer para a nossa vida? Que não importa a situação, que ninguém vive, não importa quem é rico, não importa quem anda por aí prosperando de qualquer forma, de forma fraudulenta. Para nós, não importa, não nos interessa quem anda agindo dessa forma. O que interessa, na verdade, para nós é seguirmos o exemplo de Asaf. Apesar de tudo na nossa vida, de tudo que passamos, de tudo que enfrentamos, de todas as lutas que nós vivemos, apesar de tudo na nossa vida, o bom mesmo para cada um de nós é que a gente se aproxime de Deus, é que a gente ponha em Deus a nossa confiança. E que a gente tenha a nossa vida envolvida nas coisas de Deus, em dar uma palavra de ânimo, em confortar o coração de alguém, em dar um abraço, em ajudar ao necessitado. Muitas coisas que nós podemos fazer
que agrada a Deus e que não vai trazer conflito para nossa alma, não vai trazer conflito nem falta de paz para o nosso coração. Então, queridos, vamos seguir Asaf, né? Ao invés de seguir o ímpio que prospera sem fazer sacrifício nenhum, né? Que Deus repreenda qualquer inveja, qualquer presença de coisa que não agrade a Ele do nosso coração. E que nós de fato, e que para nós de fato seja muito bom nos aproximarmos do nosso Deus. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê um dia, uma tarde, uma noite maravilhosa e que estejamos firmes nos propósitos de Deus. A paz e fiquem com Deus. Amém.